esse sujeito aqui é ladrão. Nós temos um ladrão na presidência da República e eu irei repetir isso aonde quer que eu vá. Presidente Jair Bolsonaro passou aqui 4 anos sendo xingado, ofendido, xingado de genocida, acusado de envolvimento com milícia e etc, etc, etc. Eu pergunto, presidente Fraga, o que aconteceu com os deputados de esquerda? Nada, zero, era imunidade parlamentar. Agora, esse sujeito aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, o pai da mentira, o pai da miséria, que os próprios deputados da esquerda sabem que não é honesto, os próprios deputados do PT sabem que esse sujeito aqui não é honesto, não é honesto. E segundo o artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer de suas opiniões. E a minha opinião, presidente, sobre esse descondenado, sobre esse ex-presidiário, é que ele é o pai da mentira, é o pai da miséria, é chefe de organização criminosa e é ladrão, sim. Nós temos um ladrão na presidência da República. E eu irei ao STF e vou dizer que, de acordo com o artigo 53, eu não poderia ser processado pela minha opinião de deputado federal, que esse sujeito aqui é ladrão. Nós temos um ladrão na presidência da República e eu irei repetir isso aonde quer que eu vá. Porque quando era aqui com o presidente Bolsonaro, pode tudo, mas com esse sujeito aqui, nada, que eu tenho nojo, asco. Deus, pátria, família e liberdade. Pior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Porque eu nunca recebi ditador aqui no meu país, tá? Eu nunca explodi carro-bomba como a terrorista Dilma fez. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor é que fizeram. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. Os ministros, vossas excelências, vão pra rua pedir voto. Vai dar cara para bater. Se vocês querem legislar, então venha para a eleição. Venha para a eleição. Vem disputar a eleição. Porque essa casa aqui que vai legislar, essa casa aqui que é o representante do povo, representante dos estados, junto com a Câmara que vai legislar. Nós somos eleitos para isso, para legislar. E essa casa aqui, os senadores como os deputados, a maioria não quer legalização da maconha. Que fique claro isso. Todos, de direita, de esquerda, de centro, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem não quis votar em ninguém, que todos pagam meu salário, não aguentam mais pagar imposto. Principalmente o imposto que não volta. Esse imposto que pega e tem coragem agora de fazer uma reforma de 20 milhões do Palácio. Faça do próprio bolso. Quer gastar 14 milhões com internet? Faça do próprio bolso. Muito simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada
que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora não faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Pro Lula, o direito, a coisa... a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo para a imprensa, de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso, cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha... O desenrola, não sei o que está acontecendo. Uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula, somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale. E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. Golpe a narrativa que o consórcio do mal, Lula, Xandão e Globo Lixo querem vender à população. Não existe golpe. Deputada Gleice Hoffmann, tenha vergonha na sua cara. Golpe vocês deram para tirar o Lula da cadeia. Isso sim é golpe. Após ser investigado, julgado, condenado em todas as instâncias e preso, uma jogadinha milagrosa tira o bandido da cadeia. Estamos vendo o Brasil do jeito que está. Fascistas são vocês que não respeitam ninguém, não aceitam o contraditório e querem impor tudo goela abaixo, querem controlar a mídia. Anda em qualquer lugar do Brasil, eu duvido. O covarde do ex-presidiário não sai nas ruas, porque ele é xingado pelo adjetivo que ele conquistou com o currículo dele. Ladrão. E o Bolsonaro anda em qualquer lugar do Brasil. Ele não tem que fechar praia nenhuma, nada. Aonde ele vai, o povo quer abraçar, quer tirar foto. O dia 8 de janeiro está escancarado que foi uma grande armação da esquerda, que vocês fizeram e quebraram tudo, porque isso realmente quebrar, ofender, destruir patrimônio público é perfil da esquerda e sempre foi em todas as manifestações que a esquerda fez. Já que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que ele caiu 5 pontos percentuais esse mês, a maior queda, provavelmente, que já viu na história, ele saiu tentando encontrar quais são as desculpas. Segundo o marqueteiro de plantão lá, o problema é a comunicação. O que eu concordo em parte. Toda vez que o governo comunicar o que ele quer fazer, anotem, é problema, porque tudo é ruim. Impressionante. Eu vou ajudar o PT. Sabe o que está faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara para ver se ele acorda para a vida e muda o rumo, que o presidente Lula precisa fazer. Vocês não vão fazer? Vocês estão preocupados em bajular o presidente e não dizer a verdade para ele? Eu vou tentar dar uma ajudada para a bancada sobre quais seriam os feedback negativos. Primeiro, mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro legítimo desta herança.
Lula chamar outros de mentiroso é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando, pega ladrão. Mentiroso como Tomás. Faz isso o tempo inteiro. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja aparece para o presidente, perde popularidade. Uma primeira-dama que fala problema, cidadãos e faraona, esbanja dinheiro público e aparece em vídeo às 6 horas da manhã, acordou o coitado cinegrafista para fazer ela, fazendo uma caminhada mequetrefe, chamando para o carnaval, ouvindo Margarete Menezes, enquanto o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, é rir na cara do brasileiro. Sugiro que o presidente peça para a primeira-dama ser um pouquinho mais discreta. O terceiro feedback negativo é um pouquinho mais tranquilo, que esse papinho assim de tudo de bom que acontece é mérito meu, tudo de ruim que acontece é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro, isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Esse troço de culpar terceiros, de tudo que é ruim que acontece nesse governo, e vamos combinar, todo dia acontece alguma coisa, já não cola mais. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Isso já está começando a pegar mal. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. O que eu presumo, que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar metade da população, 100 milhões de brasileiros, de nazistas e fascistas, também não melhora a popularidade. Os 39 ministros ruins também é um problema, que deve ser resolvido. O ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade. Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. Pelo menos parece que a ministra pior de todas ali, não é pior, é difícil, né? Mas das piores, a Anísia Trindade parece que vai ser trocada por alguém competente, coisa que ela absolutamente não é. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula é um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. A diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro nunca disse que era líder. Ele nunca trouxe para si uma liderança que ele jamais teve e nunca mentiu para a população dizendo que ele era líder mundial, diferente do presidente Lula, que faz isso todo dia e não o é. Xi Jinping é boa. O que é uma coisa interessante. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia. Porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e fala em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem facínora. E ainda a deputada vem me dizer que Lula trouxe Xi Jinping aqui. Ah, eu estou te falando que é uma realidade paralela. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva, ele falou uns 5 minutos, ele falou 20 vezes a palavra democracia. A palavra democracia na boca do presidente Lula é vazia. Ela não tem sentido nenhum. Ele nem sabe o que significa a palavra. Eu não vou falar da crueldade dos reféns de 8 de janeiro. Eu não vou falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, com a Fernanda Torres, conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado e que tem que ser punidos culpados, ao mesmo tempo que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns de 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia, picanha virou homenagem. Isso já entendemos de uma maneira clara. O brasileiro médio não consegue comprar laranja, que é a fruta mais barata que você pode comprar no supermercado. Passagem aérea, que o Lula falou que pobre ia voltar a andar de avião, nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no rumo que está, no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Já valia alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas da bancada, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso, a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula puder seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruinzinho. O governo é muito ruinzinho. Tem que fazer muita pirotecnia para conseguir vender esse troço como alguma coisa bonita. Não existe no mundo trabalho mais difícil que ser parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os senhores deveriam ganhar um adicional
por ter que subir aqui e defender este governo, hein? Esse governo vai destruir o país. Destruiu em 2014 e vai destruir se continuar desse jeito. Então, eu confesso mesmo que eu admiro a coragem do Partido Trabalhador subir aqui para defender o governo Lula. Deputada Sofia, eu já lhe disse, todo problema de comunicação do seu governo é o presidente Lula se comunicando. Se o presidente Lula se comunicar, pode anotar, deu problema. O Sidônio resolveu que o presidente Lula tem que ir pro TikTok. Tá tudo certo. Por incrível que pareça, eu até tô achando que o Pimenta, que era incompetente, nem era tão ruim assim, porque o Sidônio é bem pior. Levou o presidente Lula e deu para ele um microfone. E o presidente Lula foi pro Nordeste e ontem resolveu falar sobre combustível e preço dos combustíveis. Fez o que ele sabe fazer. Jogou a culpa da incompetência dele para terceiros. Abre aspas pro Lula. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados. Ou seja, ele responsabilizou os governadores, ele responsabilizou os distribuidores, ele responsabilizou o pobre do dono do posto de gasolina, não responsabilizou a Petrobras, não responsabilizou o Custo Brasil, passou pano para a ineficiência estatal, culpou os governadores de aumentarem o ICMS, mas deixou passar batido. Quando ele assumiu a presidência da República, os impostos federais sobre os combustíveis eram zero. O presidente Bolsonaro deixou zerado. A culpa de terceiro. O Lula não pode abrir mão dos impostos federais sobre combustível, porque ele precisa desse imposto para financiar a gastança. Mas culpar governadores, ele é campeão. Abre aspas para Lula. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora de que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. De cada R$100 que vai para o tanque de combustível do consumidor, R$36 ficam com a Petrobras, R$11 fica com o governo federal, R$23 ficam com os governos estaduais, R$28 ficam com os intermediários, e os intermediários aqui, até onde eu sei, a gasolina não se teletransporta da Petrobras para o tanque do combustível do carro. Ela precisa de transporte, ela precisa pegar na refinaria, levar até o posto de gasolina, alguém tem que abastecer o carro, porque no Brasil é obrigado todo posto a ter frentista, não existe autoatendimento em posto de gasolina no Brasil. Esses intermediários ficam com R$28 e apenas R$2 é lucro deles. E o presidente Lula diz que o problema da gasolina não é a Petrobras, incompetente, não é o governo federal perdulário, é o pobre do empresário que põe o dinheiro dele para fazer um posto de gasolina, para botar uma distribuidora de combustível e que carrega todo o ônus. Discurso populista e rasteiro. Não apresentou uma única proposta para resolver o problema do combustível. Aliás, não apresentou nenhuma proposta como redução de impostos federais. Mas ele não pode reduzir impostos federais porque ele está com as contas públicas em petição de miséria. Mas pode prometer gás de graça para 22 milhões de famílias, que vai custar ao ano 13,6 bilhões de reais. Quem vai pagar? Ele não, porque como ele só tem déficit e ele só toma dinheiro emprestado, ele vai deixar essa conta para as gerações futuras pagar. É isso que ele vai fazer. Outro assistencialismo populista. Não resolve o problema da pobreza no Brasil, que no governo dele não acabou, muito pelo contrário, segundo o próprio presidente. O que não falta no Brasil são pessoas pobres. Você não ouve o presidente falar num futuro de país, você não ouve ele falar falamos em educação aqui, melhora da qualificação da mão de obra, incentivo ao empreendedorismo, só assistencialismo barato. O presidente Lula não tem interesse nenhum em acabar com o assistencialismo, pelo contrário, ele trabalha e luta para manter a dependência do homem ao Estado, porque ele sabe que quanto mais dependente tu for do Estado, maior a probabilidade de tu votar no governo do PT na próxima eleição presidencial. Continuando esse circo de horrores que o presidente Lula está promovendo no Nordeste, ele resolveu falar de ovos. Abre aspas para Lula. Eu estou comendo, sabe o que agora? Ovo de ema. Elas botam o ovo, olha, no tamanho da cabeça de vocês. O presidente Lula humilha o pobre de um jeito diferente. Vocês estão observando aqui. Até onde eu saiba, comer ovo de ema é crime, se o produtor não tiver autorizado pelo IBAMA. Poderia dar uma investigada. Ele disse que ele também quer comer ovo de jabuti, o que também é crime. E mais, ele disse, abre aspas para Lula, estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata diz que tem mais substância. Comeu um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês, são jovens. Vocês são jovens, vocês são pobres. Era o que ele queria dizer. Até porque ovo de pata é 75 conto, meia dúzia. Então o Lula pode comer ovo de pata. As pessoas que estavam na comício lá, naquele show de horrores, não podiam comer ovo de pata. Logo, o pobre não vai nem poder comer ovo de galinha. Os ovos aumentaram 50% nos últimos dias. Culpa da especulação? Aliás, culpar a especulação, culpar o calorão, culpar os Estados Unidos, mas não culpar o excesso de regulação. Semana passada saiu a notícia de que o Ministério da Agricultura fez valer uma portaria que obriga
todo produtor de ovos a colocar em cada ovo a data de validade do ovo, ovo por ovo. Tem sentido? Não. Qual é a solução do presidente Lula e desse governo incompetente para melhorar ou baixar o preço dos ovos? É dificultar a oferta. Porque o pequeno produtor de ovo vai cair no colo de quem? Do atravessador, do distribuidor e da grande indústria. Como que, por coincidência, a JBS concluiu a compra da Mantiqueira, a maior produtora de ovos da América Latina, semana passada. Mas olha só, deve ser coincidência. Não há nada para investigar aqui. A maior produtora de ovos da América Latina, uma das maiores do mundo. Negociação que foi começada há um ano atrás, terminou semana passada. Não adianta. É uma enxadada, uma minhoca. Toda a maracutaia desse governo tem os irmãos Batista envolvidos. Brasil de Lula voltou, Brasil das negociatas e o Brasil das coincidências. Sempre a favor, obviamente, dos amigos do PT. Só para mim também dar uma encerrada, eu nem acredito que eu vou dizer, que o Paulo Pimenta, no meu entender, consegue ser melhor do que o Sidônio, troço mais horroroso que eu já vi assumir a comunicação de qualquer governo. A ideia de que o presidente Lula é um prefeito tiktoker, no estilo João Campos do PSB, do qual o Sidônio foi marqueteiro, talvez não dê certo. Aliás, provavelmente não dá certo. Uma das ações que o Sidônio fez junto com a Janja foi redirecionar dinheiro dos grandes meios de comunicação para blogueiros amigos. Vou dar um nome aqui. Sites amigos de Lula. A reação foi imediata. 24% de aprovação. Quem não pulou da barca ainda tá no beiral. Louco para desembarcar desse governo incompetente. Vai terminar com 10% de aprovação. Nosso papel é terminar com 0. Dia 16 de março tem manifestação. Vamos ajudar a dobrar a meta. 24 é muito. Muito! Aí a Janja, pelo jeito, manda e desmanda no Palácio do Planalto, resolveu dizer, menos dinheiro para Globo, mais dinheiro pro Diário do Centro do Mundo, ou do Brasil 247. Resultado, a Daniela Lima, porta-voz do regime, pulou da barca e resolveu desancar o governo. Começou pela Janja, dizendo que a Janja isola o presidente Lula das reuniões, proíbe reuniões políticas no Palácio da Alvorada. Proíbe! Não, aqui é a minha casa. Bem típico de petista, pegar a coisa pública e dizer que é dele. E aí, o presidente Lula está esperado, já viajar, para poder fazer reuniões políticas. O Cacai, que é um dos caras do Prerrogativas, lá um advogado do Prerrogativas, também disse que o presidente Lula está isolado. E quase disse, não usou essa palavra, mas sequestrado. A responsável pelo isolamento é Janja. Eu até acho, sinceramente, que pro PT é bom isolar o presidente Lula, porque quando ele vem a público e fala, vocês já viram o desastre, né? Fala de ovo, de pata, terceiriza a culpa, fala, a senhora lá que não tem dente, tem 50 anos, então não tem vergonha de ser desdentada. Eu já falei que o Lula humilha o pobre de uma maneira diferente. Continuando essa, digamos, expose do governo PT, a Daniela Lima falou da reunião fatídica que começou a derrocada da popularidade desse governo, que foi a reunião do corte de gastos, onde se decidiu também anunciar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O Haddad foi contra. O Sidônio convenceu de que esse era o caminho. E o Lula comprou a versão do Sidônio. Quando ficou decidido que iam divulgar os 5 mil reais, o Haddad pediu para todo mundo sair da sala que ele tinha que fazer uma conferência ou uma audiência com o presidente. Ficaram na sala Lula, Galípolo e Haddad. E pediu para o Galípolo dizer para o presidente o que ia acontecer. E segundo a Daniela Lima, o Galípolo avisou o presidente que o dólar ia passar de 6 reais. Eu já sabia que o Haddad era incompetente, incapaz, mas não sabia que ele era covarde e cagueta. Só tinha 3 na sala e a Daniela Lima sabia o que estava sendo falado lá. O Haddad realmente é o símbolo do governo petista. Perdido, covarde, incompetente e cagueta. O seu presidente foi julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes. E eu já vou falar sobre o fundo de pensão da Previ, que o TCU mandou abrir um estudo para saber por que aquele incompetente do Fukunaga conseguiu fazer uma perda o ano passado de 14 bilhões de reais. Este é o número. Num fundo de pensão, quando o cara foi nomeado, eu disse, vocês estão de brincadeira que vocês vão botar um sindicalista formado em história para gerir o fundo de pensão depois de tudo que o PT fez com os fundos de pensão em 2015 nesse país. 113 bilhões de reais de perda. Compraram o título da dívida venezuelana, compraram o título da dívida argentina, compraram o título da Sete Brasil, compraram o título das empresas X do Henrique Batista, acabaram com os fundos de pensão, o Postales quebrou, o Previ teve a capacidade de render 2%. Este partido que fala em ficha limpa, cujo presidente foi condenado por corrupção de maneira unânime, eles vêm aqui pregar a moral de cueca. Isso é uma palhaçada, isso é brincadeira. Lawfare. Este é o nome do processo de perseguição política usando as instituições do Estado. Pelo menos a deputada Sofia Cavedon teve a hombridade de ser honesta quando falou dos reféns de 8 de janeiro, dizendo que eles depredaram o patrimônio público, que eventualmente alguém se filmou defecando em alguma coisa. Eu quero dizer para a senhora que a senhora tem colegas da sua ala ideológica que também fizeram isso no parlamento aqui em Porto Alegre. Nós temos que ouvir que essas pessoas que depredaram o patrimônio público devem ser condenadas a 17 anos de prisão. Uma pena maior que o presidente Lula tomou de 9 anos depois do
mensalão. O deputado Jefferson Fernandes disse que o presidente Bolsonaro roubou aqui. O deputado Nicolas Ferreira disse que o presidente Lula era ladrão e ele está sendo investigado pela Polícia Federal. O presidente Lula foi condenado por isso. O presidente Bolsonaro, os caras não acharam nada que diga que o presidente Bolsonaro desviou 1 centavo. O presidente Lula ganhou 3 relógios, um deles foi do Gaddafi. E outro que ele ganhou, usa no pulso, custa R$80 mil. O presidente Bolsonaro está sendo culpado por ter ganho um Rolex e não ter devolvido. O presidente Lula usa o relógio que ele ganhou no pulso, um Piaget de 80 mil. Esta é a lei. Para mim, os rigores. Para Lula, qualquer coisa. Está liberado, ficha limpa, ele e João Vacari Neto, o ardiloso arquiteto dos rombos do fundo de pensão, que hoje ainda tem influência na Petrobras e tem influência na indicação dos gestores de fundo de pensão do Brasil. 2,1% foi o rendimento do fundo de pensão conservador da Previ em 2024, sob gestão do Fukunaga. Vou repetir de novo aos funcionários do Banco do Brasil que votaram no Lula, aos 2 tipos. Os que fizeram L, bem feito. Toda a poupança de vocês vai ser dizimada por um governo que despreza o conhecimento público e põe um incompetente sindicalista para gerir o maior fundo de previdência desse país de quase 240 bilhões de reais. Já os funcionários do Fundo de Previdência da Previ, que são funcionários do Banco do Brasil, que infelizmente não votaram nesse governo incompetente, os meus sentimentos, porque vocês vão ter suas poupanças dizimadas, porque Lula resolveu botar um incompetente, um sindicalista, um companheiro, 14 bilhões. TCU aprova a abertura de auditoria em caráter de urgência sobre a gestão da Previ, do plano 1 da Previ, que acumulou prejuízo de aproximadamente 14 bilhões. É isto que nós estamos discutindo. Outra coisa que eu já falei é que o problema do governo Lula não é a falta de comunicação. O problema do presidente Lula é quando ele se comunica. Se o Sidônio Palmeira foi chamado para tentar resolver o problema de comunicação e vai fazer o presidente Lula falar em entrevista coletiva, eu já vou dizer para vocês que a estratégia está redondamente equivocada. O presidente Lula falou o seguinte: uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Que bom, né? Agora o presidente Lula resolveu ser coach de finanças pessoais. Quando nós tentamos aprovar ensino de finanças pessoais nas escolas públicas, a bancada da esquerda foi contra. Se vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão descobrir que o pai rico é o pai de um amigo do autor que ensina para eles como lidar com dinheiro, porque o autor era um pobre e o pai dele não sabia sobre finanças. Vocês sabem dizer quem é o pai pobre da população carente desse país? Quem é o pai rico da população carente desse país? Quem é que é o pai ou quem é que é aquele que ensina a pessoa da periferia como ela lida com dinheiro? Porque eu ensino meus filhos como lida com dinheiro. Não só não tem, como a esquerda tenta vetar qualquer iniciativa de nós ensinarmos a população mais pobre a tomar decisões financeiras inteligentes. O que é impressionante é como nós saímos do brasileiro vai ter picanha passada na farinha com a cervejinha gelada, para se não tiver dinheiro e tiver caro, você não compra. Eu já tô rezando em inglês para ver se a bênção cai em dólar, porque com esse câmbio do jeito que tá, não dá mais para aguentar.